O Congresso acaba de mover uma peça importante no tabuleiro institucional brasileiro. A aprovação do projeto que limita as decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal marca um momento histórico de tensão entre os poderes, um lance que, embora apresentado como ajuste técnico, tem o peso de uma virada estratégica no jogo político. A gente precisa ir direto ao que interessa. Essa medida não é apenas sobre prazos e ritos processuais, ela redefine a fronteira de poder entre legislativo e judiciário. Pensem comigo, se enquanto o STF vinha atuando como árbitro supremo de embates nacionais, o Congresso avança suas peças e tenta cercar o tribunal. É um embate silencioso, mas com potencial explosivo. E o que está em jogo é mais do que decisões jurídicas, é o próprio equilíbrio entre quem faz as leis e quem as interpreta. O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, de autoria de Marcos Pereira, Republicanos SP, e relatado por Alex Manente, Cidadania SP, estabelece que decisões monocráticas, aquelas tomadas por um único ministro, devem ser submetidas à análise do plenário do Supremo na sessão seguinte. Caso isso não ocorra, a decisão perde validade. Na prática, significa que o poder individual de cada ministro será contido por um mecanismo de controle coletivo. O texto também impõe prazos para manifestações da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República e restringe a possibilidade de partidos pequenos acionarem o STF em ações de controle de constitucionalidade, como ADES, ADCS e ADPFS. Apenas legendas que atingirem a chamada cláusula de barreira poderão propor esses tipos de ação. E por que isso é tão relevante? Porque mexe com dois dos pilares que sustentam a atuação do Supremo, a agilidade decisória e o acesso amplo de atores políticos à Corte. Em outras palavras, o Legislativo está tentando redesenhar as regras do jogo que, por anos, favoreceram o protagonismo judicial. Nada disso é aleatório. A primeira consequência é tática, se imediata. A aprovação na Câmara é um recado direto ao Supremo: o tempo do jogo mudou. O Legislativo, que vinha se sentindo encurralado por decisões individuais capazes de suspender leis inteiras ou interferir em políticas públicas, decidiu contra-atacar. Personificando o embate, é como se o Congresso, cansado de ver o STF mover suas torres sobre o tabuleiro político, tivesse decidido posicionar sua rainha para restringir o avanço adversário. Marcos Pereira e Alex Manente assumem o papel de estrategistas, articulando um projeto que veste a aparência de técnica jurídica, mas carrega o peso de uma reação política. O impacto prático é que, daqui para frente, ministros terão menos liberdade para tomar decisões solitárias que alterem o curso de temas sensíveis, da prisão de parlamentares à suspensão de decretos do Executivo. Cada jogada monocrática precisará ser referendada pelo plenário na sessão seguinte, o que reduz a velocidade, mas amplia a previsibilidade das decisões. Para o Congresso, é um ganho de controle; para o STF, uma contenção. A gente pode enxergar isso como uma tentativa de reequilibrar o jogo, mas também como um desafio à independência judicial. A vitória na Câmara, com 344 votos contrários ao recurso do Novo e apenas 95 favoráveis, mostrou uma rara unidade entre partidos de diferentes espectros, sinalizando que a insatisfação com o ativismo judicial é transversal. O movimento tático foi preciso: o projeto passa sem ir a plenário, poupando desgaste político e garantindo avanço rápido ao Senado. É como um cavalo avançando em silêncio, mas ocupando o centro do tabuleiro. A segunda consequência é onde a jogada começa a ficar brilhante. O avanço dessa proposta muda a configuração de forças entre os poderes e pode inaugurar uma nova etapa de confrontos institucionais. De um lado, o Congresso tenta retomar protagonismo, limitando a capacidade de interferência do Supremo, ou do outro, o STF vê no projeto uma invasão de competência, se já prepara sua defesa. Juristas e ministros alertam que a proposta é inconstitucional, pois o artigo 103 da Constituição garante a qualquer partido com representação no Congresso o direito de propor ações de controle de constitucionalidade. Alterar isso exigiria uma proposta de emenda constitucional, SPEC, e não um simples projeto de lei. Argumentando que buscam harmonizar a relação entre os poderes e coibir o uso abusivo ou de ações judiciais por partidos pequenos. Do outro, o Supremo enxerga o avanço como um ataque à sua autonomia e uma tentativa de limitar o poder de seus ministros.
O resultado é previsível, um cabo de guerra institucional que pode chegar à própria corte. Ironicamente, o STF será chamado a decidir sobre a constitucionalidade de uma lei que limita o seu próprio poder. É o paradoxo supremo do xadrez político, o árbitro sendo forçado a jogar. Ao mesmo tempo, o debate ocorre enquanto o tribunal julga casos envolvendo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e se prepara para a chegada de um novo ministro, possivelmente Jorge Messias, alinhado ao governo Lula e defensor de que o judiciário deve respeitar as decisões do legislativo. Essa mudança de peça no tabuleiro pode alterar os rumos da partida. Um ministro com perfil mais político pode suavizar tensões ou, ao contrário, reforçar o embate se a independência do Supremo for questionada. A gente pode estar prestes a assistir à reedição de um conflito clássico na história republicana, o choque entre toga e mandato, entre caneta e martelo. A diferença é que, desta vez, o jogo está sendo transmitido em tempo real. A terceira consequência, para mim, é a mais genial de todas. O projeto coloca o Supremo diante de uma armadilha política engenhosa. Se o tribunal aceitar as novas regras sem resistência, parecerá submisso ao Congresso ou, se reagir, reforçará a imagem de uma corte que resiste a qualquer tipo de controle. Se fizer X, perde. Se não fizer, também perde. Foi como se o Legislativo dissesse: "E aí, Supremo, quem é que manda agora?" A armadilha é dupla. No plano institucional, o STF corre o risco de se ver obrigado a julgar uma lei que o limita, o que inevitavelmente será interpretado como defesa de seus próprios privilégios. No plano político, a narrativa de que o tribunal atua de forma autocrática ou ganha força. E o Congresso sabe explorar isso. Deputados e senadores poderão dizer que estão apenas cumprindo o desejo popular de conter o excesso do judiciário, reforçando o discurso de soberania das urnas. A gente vê aqui um jogo psicológico sofisticado, enquanto o Supremo hesita em reagir, o Legislativo se fortalece. Há também uma armadilha narrativa para os partidos menores, que perdem o direito de propor ações constitucionais. Isso pode reduzir a pluralidade de vozes que chegam à corte, se, ao mesmo tempo, consolidar o domínio dos grandes blocos parlamentares sobre o controle constitucional. O xadrez está montado, as peças menores saem do tabuleiro, os grandes jogadores ganham espaço e o árbitro, acuado, precisa escolher entre resistir ou ceder. Tudo isso sob os olhos do público, que vê a partida como um duelo entre o togados e o eleitos. A genialidade do movimento está em deslocar o debate jurídico para o campo simbólico, onde quem perde tecnicamente pode vencer politicamente. A gente enxerga agora o desenho completo. 3 movimentos bem orquestrados. O primeiro, a ofensiva tática da Câmara, que transforma uma insatisfação difusa em ato concreto, ou depois, a reconfiguração do tabuleiro institucional, com o Congresso ocupando o espaço que antes pertencia ao STF. Por fim, a armadilha política que coloca o Supremo numa posição desconfortável, se reagir e ser acusado de arrogância, ou aceitar e parecer fraco. Essa sequência é o retrato de um jogo de poder em sua forma pura, e cada lance tem intenção, e cada silêncio, consequência. O resultado provável é uma disputa prolongada que vai muito além de uma lei ordinária. Estamos assistindo à redefinição das fronteiras entre poderes, um verdadeiro cheque duplo no tabuleiro da República. O Congresso busca recuperar terreno após anos de protagonismo judicial. O STF tenta preservar a autoridade construída com decisões monocráticas que, muitas vezes, moldaram a política nacional. É um duelo entre duas formas de legitimidade, a do voto e a da toga. E, por trás disso, o que está em jogo é o próprio equilíbrio da democracia. Isso nos mostra que o jogo político brasileiro entrou em nova fase, mais complexa, mais tensa e mais transparente. A gente precisa continuar acompanhando, porque o que se decide agora pode mudar para sempre a relação entre quem cria as leis e quem as interpreta. Será que o Supremo vai aceitar o cheque do Congresso? Será que os partidos menores perderão espaço no controle da Constituição? E será que a sociedade está preparada para lidar com um judiciário menos independente e um legislativo mais dominante? Essas são perguntas que definem o futuro do equilíbrio institucional. Se você acredita que o poder precisa de limites, inclusive o poder de quem julga, curta, comente e compartilhe esta análise. Porque, no fim, a democracia é um jogo coletivo. E o próximo lance é nosso.